Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje com mais um episódio da série Componentes Clássicos da Eletrônica. Hoje com o CI 555, o clássico dos clássicos, um dos circuitos integrados mais utilizados na história da eletrônica. E é um componente que já tem muitas décadas, mais de 50 anos de idade e até hoje usado plenamente. Isso muito pela sua simplicidade, né? Então a gente vai falar um pouquinho da história dele. Vamos falar de características elétricas, como funciona o 555 e as aplicações, ok? Então vamos lá. O 555 ele foi inventado por um cientista suíço chamado Hans Kames-Inde em 1972. Ele trabalhava na Signets, nos Estados Unidos. Essa empresa foi depois adquirida pela Philips. O objetivo dele era fazer um CI, né, um chip, que pudesse substituir os circuitos analógicos, que eram muito mais complexos, que eram usados na geração de pulsos, e também temporização, né, que basicamente é o que o 555 faz. Então o design dele, muito simplificado, rapidamente levou o CI para ter um sucesso que até hoje é amplamente usado, né? Então basicamente o 555 ele funciona internamente com um conjunto de comparadores de tensão. Ele tem dois comparadores, eu vou mostrar aqui no detalhe, um flip-flop e um transistor de descarga. E ele pode ser montado em três configurações típicas. O modo chamado modo astável, que gera um sinal de onda quadrada contínuo, que funciona que nem um oscilador. O monoestável, que gera um único pulso de saída quando acionado, que é ideal para temporizador. E o biestável, que ele atua como um flip-flop simples, podendo armazenar um estado alto ou baixo. Ok? Especificações técnicas. Ele vai trabalhar de 5 a 15 volts, às vezes até 4,5, dependendo do CI. A saída vai ser basicamente 1,7 volts a menor que VCC, abaixo de VCC, tem essa queda de tensão na saída, o nível alto dele, né? A frequência máxima em torno de 500 kHz, o rise time dele 100 nanosegundos e a corrente de saída 200 mA, que é suficiente para armar, por exemplo, LEDs, relés e uma série de outros circuitos sem um driver de maior potência. Você pode fazer também que a saída tenha maior capacidade de corrente utilizando um driver específico. Mas 200 mA já dá para fazer muita coisa. Ok? Bom, eu não coloquei aqui, mas o consumo de corrente é aproximadamente 3 mA. Tá? Um consumo baixo, tem uma boa imunidade e rejeição a ruído e interferências, então ele é bem confiável para aplicações até industriais e automotivas. Tá? Tem alguns tipos diferentes. O mais tradicional é o NE555, que é a versão tradicional, feita com tecnologia bipolar. Tem o LM555, também conhecida no mercado, que é basicamente a mesma coisa, com algumas melhorias de estabilidade térmica. Tem o TCL555, que é feito com tecnologia CMOS. Então ele consome menos corrente ainda e suporta algumas frequências mais altas. São versões do 555, né? Tem o ICM7555, que é uma versão também CMOS, com menor consumo ainda de energia e operação em baixas tensões. Trabalhar com tensão menor do que 4,5 volts. E finalmente o SE555, que é uma versão militar, com maior faixa de temperatura e maior robustez. Mas você não acha no mercado com facilidade, isso não são CIs mais específicos. O padrão é o NS555. Bom, com relação às aplicações típicas do NS555 é geração de onda PWM para controlar, por exemplo, brilho de LED, velocidade de motor, temporização de atraso e acionamento de carga com tempo pré-definido, vai funcionar como um timer, né? Um gerador de tom para alarme, campainha, efeitos sonoros, ele é um oscilador na frequência de áudio, então pode ser um gerador de tom. Oscilador de clock para circuitos digitais e microcontroladores, também ele pode gerar clock. Detetor de pulso de circuito de debounce para botões e sensores, isso geralmente no modo biestável que a gente utiliza. Bom pessoal, e aqui está a pinagem dele, né? A pinagem é um CI com 8 pinos, a gente pode ver aqui no pino 1 eu tenho o GND, pino 2, um pino chamado trigger. O trigger ele vai estar ligado direto num comparador e ele vai comparar a entrada dele com 1/3 do valor da tensão de VCC. Eu vou mostrar isso internamente. O pino 3 é a saída, o sinal de saída sai no pino 3. O 4 é o reset. Se for usar, ok, pode conectar. Se não for usar, é bom ligar ele direto no VCC para evitar aquele desarme de forma desnecessária. O pino 8 é o pino do VCC, que você vai alimentar entre mais 5 e mais 15 volts. Pino 7 é o descarga
é aquele que descarrega um capacitor que a gente coloca externamente. Pino 6 é o threshold, é o segundo comparador aqui, que vai comparar essa entrada com 2/3 da tensão VCC. E o pino 5 é um pino de controle, que faz uma referência, é uma tensão de referência de 2/3 do valor de VCC. Então ele trabalha sempre com essa questão de 1/3 da tensão de VCC e 2/3 da tensão de VCC, fazendo esse comparativo. Ok? Internamente, o circuito é esse aqui, ó, diagrama de blocos, vou mostrar aqui para vocês. Muito bem. Aqui nos blocos a gente consegue ver que eu tenho aqui, ó, o CI está aqui, tá? Externamente eu botei ele no modo de multivibrador astável, em que eu tenho 2 resistores e um capacitor. Um resistor insere com outro resistor, insere com capacitor, e nas extremidades o mais VCC aqui e o terra aqui, tá? Onde liga o segundo resistor com o capacitor, eu vou ligar direto no pino 6 e no pino 2, que é o pino de threshold e o pino de trigger. Muito bem, na primeiro módulo aqui que eu tenho dentro do CI, são 3 resistores. Cada resistor desse tem 5K. Por isso que ele é chamado de 555, que é 5K aqui, 5K e mais 5K. 555, daí o nome do circuito integrado. Tá? Vem desse divisor resistivo que tem aqui dentro do CI, com 3 resistores de 5K cada um. Muito bem, eles estão ligados entre VCC e terra. Nesse primeiro ponto, eu tenho o valor de 2/3 da tensão de VCC. E nesse segundo ponto, eu tenho 1/3 da tensão de VCC. Essas tensões vão para as entradas inversora do primeiro comparador e não inversora do segundo comparador. As saídas dos comparadores vão no flip-flop tipo RS. E a saída vai a um inversor e vai direto no pino 3, que é aquele pino da saída lá. Tá? Fora isso, eu tenho um transistor que vai fazer a descarga do capacitor externo através do pino 7. O pino 7 vem aqui e vai estar ligado nesse ponto aqui, entre 2 resistores. Eu vou explicar o funcionamento dele no modo multivibrador astável, que é um dos mais utilizados. Tá? Bom, funciona da seguinte maneira. No tempo zero, o meu capacitor está descarregado. Então ele está com 0 volts aqui na entrada do pino 2 de trigger. Se ele está com 0 aqui, ele está comparando com 1/3 da tensão de VCC. Portanto, a tensão de VCC aqui vai ser maior. Sendo maior na entrada não inversora, ele vai colocar nível 1 aqui na saída do comparador. Nível 1 no comparador vai direto no 7 do flip-flop, vai jogar nível 1 aqui na saída Q. Saída Q barrada vai a 0, 0, entra aqui na base do meu transistor e não conduz. O meu transistor não está conduzindo nada nesse momento. E aí eu vou ter a saída 1 aqui no meu output, aqui no nível de saída, né? Ele vai aqui ao nível 1, ok? Muito bem. Nesse momento, o capacitor começa a carregar, né? Ele está carregando, carregando, carregando. Quando chegar na tensão, uma determinada tensão que seja aqui, comparando aqui no nível 2, acima do valor de 2/3 de VCC, ele compara aqui, esse outro comparador aqui vai para 1. Quando esse comparador vai para 1, ele entra no reset do flip-flop, o que faz com que ele caia daqui do nível que ele estava 1 para 0. Se ele cai para 0 aqui, ele manda a saída invertida para 1. Se ele entra 1 aqui, ele conduz, faz com que o transistor conduza. Se o transistor conduzir, repare que o transistor está com emissor ao terra. Ele vai jogar o terra aqui no discharge. O terra no discharge vai entrar aqui entre R1 e R2 e vai promover a descarga do capacitor. Com isso, o capacitor vai descarregando. Mas enquanto isso, ele foi a 1 aqui, passou pelo inversor e caiu a 0. Nesse caso, a saída veio para 0. Ok? Enquanto ele descarrega, quando ele chegar naquela situação abaixo de 1/3 do VCC, ele repete o ciclo. Então, quando ele repetir o ciclo, aqui volta para 1 e assim por diante. Com isso, ele joga um sinal alternado ali entre 0 e 1, uma onda quadrada. É assim que funciona o multivibrador astável e basicamente os módulos internos do 555, ok? Bom, esse é o diagrama típico do multivibrador astável. Está aqui, ó, os 2 resistores externos, 2 resistores de 10K e um capacitor de 470 microfarads, ligados aqui no encontro entre o capacitor e o resistor, ligados diretamente
tanto no comparador do threshold quanto no comparador do trigger, que seriam pinos 6 e 2. Ok? Aqui é um capacitor para filtro, maior estabilidade para o circuito, a saída no pino 3. Fórmulas usadas. Frequência do multivibrador estável vai ser 1,44 dividido por R1, somado a 2 vezes o valor de R2, tudo isso multiplicado por C1. Então você pega R1, que é 10K, mais 2 vezes R2, que é 10 mais 10, dá 20, então dá 30K, vezes C1, que é 470 microfarads. Lembrando de usar os valores em farads e em ohms. Tá? Aí você calcula a frequência daquela onda quadrada da tua saída. E se você quiser saber os períodos, o período que ele vai ficar on é 0,7, que multiplica R1 mais R2, vezes o valor de C1. E o período que ele vai ficar off é 0,7 vezes R2, vezes C1. Tá? Com isso você calcula os tempos de on e off, né, de ligado e desligado, nível 1 e nível 0, e a frequência do multivibrador estável, um dos modos de usar o 555. O outro modo é o chamado monoestável, que é utilizado mais como temporizador. A diferença é que aqui eu vou ter um circuito que vai fazer um processo de descarga com esse capacitor, aqui no caso um capacitor de 470 microfarads, e uma chave que eu vou disparar o evento do temporizador. Quando eu pressionar aqui a chave, ele vai começar a temporização. A temporização é calculada com o tempo de 1,1 vezes R2 vezes C1. É o tempo que ele vai manter essa saída em nível alto, ou seja, ligado. Você vai ligar alguma coisa, ele vai fazer o timer. Apertei aqui o botão, ele iniciou o tempo. Pode ser de a pouquíssimos segundos até vários minutos de duração. É o timer tradicional usando o 555. E a última forma de usar o 555 é o biestável. O biestável é muito utilizado para fazer chaves eletrônicas, fazer debounce, né? Evitar ruído de chave. Quando você não pode ter aquele ruído no contato, você transforma numa chave eletrônica. Tem uma chave liga e uma chave desliga. Uma vai para o terra, a outra vai para o VCC. Uma está ligada no threshold e a outra está ligada no trigger. Então você vai alternar as saídas de forma digital, nível alto e nível baixo aqui conforme as chaves. Ok? Bom, pessoal, em termos de teste aqui do circuito, você pode fazer uma giga de teste, montar uma plaquinha e fazer uma plaquinha com um LED aqui na saída e botar um soquete e testar ele nessa plaquinha para testar o 555. Se não for possível, não tiver isso, para testar ele no circuito, a minha recomendação é medir sempre se ele está alimentando correto entre pino 8 e pino 1, entre o GND e o VCC, checar o nível das entradas do pino 6 e do pino 2 e comparar com a saída para ver se ele está compatível com o funcionamento dele, se está tendo algum sinal aqui oscilante ou que alterne o valor conforme as entradas aqui no pino 2 e pino 6. Verificar esses pontos, com isso já dá para ter uma boa ideia se ele está em funcionamento ou não. Se estiver superaquecendo, pode desconfiar porque ele não esquenta muito, pode desconfiar que ele está com problema e fazer essas medidas aí com multímetro e preferencialmente com um osciloscópio, que aí você vê os níveis de entrada e saída com maior facilidade, ok? Esses seriam os testes mais clássicos. Com relação a curiosidades, o inventor do 555, o Hans Kamesin, ele era um engenheiro suíço, né? E na década de 60 ele foi para os Estados Unidos e lá ele fez um mestrado na Universidade de Northeastern e tinha uma questão financeira muito crítica naquela época, né? Uma época um pouco mais complicada naquela região, e já estava com a esposa grávida, e ele teve que arrumar qualquer tipo de emprego. Ele queria trabalhar na área de desenvolvimento de circuitos, mas não conseguiu de cara. Como ele tinha que prover financeiramente, ele arrumou um emprego na Mallory. Vocês devem lembrar, a Mallory é fabricante de pilhas e baterias, né? É uma empresa lá de Massachusetts e eles trabalhavam muito com pilhas secas. Ele não era bem uma empresa de tecnologia de ponta. Ele ficou lá por 6 anos, esperando que a empresa fosse produzir algo diferente de baterias, algo mais tecnológico. E como ele viu que isso não acontecia, ele começou a distribuir currículo para lá e para cá, no país inteiro, até que em 68 ele assinou com a Signets, que era uma empresa lá do Vale do Silício, fundada por ex-engenheiros da Fairchild.
né? Os engenheiros saíram da Fairchild e fizeram a sua própria empresa. Muito bem. Lá ele ficou alguns anos e tal, mas a crise econômica na década de 70 era muito grande. E tiveram uma série de rodadas de demissões lá na Signet. E o próprio Hans viu que metade do time de colegas dele lá foram demitidos. Com isso, ele, sabendo como terminaria essa história, né, que ele ia acabar sendo demitido também, ele pediu demissão, mas fez um acordo com a empresa pedindo para que assinasse um contrato como autônomo para que ele criasse projetos, um contrato em cima de projetos, né? E a empresa, que estava numa situação crítica, acabou aceitando. Ele trabalhou com um valor menor do salário antigo dele, mas estava fazendo o que ele queria, que era desenvolver circuitos, né? E trabalhando lá na década de 70, ele tinha uma ideia básica de um chip de temporizador na mente, mas tinha algumas dificuldades. Depois vasculhando lá a biblioteca do MIT e tudo mais, ele descobriu alguns artigos sobre PLL e percebeu que seriam assim os circuitos ideais, perfeitos para fazer, por exemplo, circuitos sintonizados e fazer um CI para receptor de rádio, que é o que ele estava pensando em fazer na época. Então ele conversou lá com a diretoria da empresa se ele poderia projetar um chip PLL. E eles concordaram. Então ele continuou e projetou o PLL 565, que é um circuito conhecido, o 565, NE565, que é um PLL. Ok? Bom, ele fez, e esse chip foi lançado inclusive um pouco antes do Hans sair da companhia. Uma das principais partes desse PLL foi o oscilador, que a frequência podia ser controlada por componentes externos. E ele teve um pensamento de que isso poderia ser facilmente modificado para criar circuitos temporizadores, caso componentes externos fossem conectados. Daí ele pensou em fazer um novo CI, que seria um temporizador, e falou para a Signet se poderia seguir com aquilo. Eles disseram que sim, e ele continuou. Nos primeiros meses do contrato, ele desenvolveu, otimizou o design, e no final ele encontrou um grande problema. O CI ia exigir 9 pinos na saída. Isso era um problema, porque ele não ia poder usar o DIP 8, que é o encapsulamento do 555. Ele ia ter que usar um DIP 14, que é muito mais caro, né? E aí não dava certo. Então ele continuou com esse problema na cabeça. Ele tinha que reduzir, tirar um pino desse circuito de qualquer maneira para ficar com 8. E ele trabalhou noites em claro, e virou noites, e logo mais à frente ele percebeu que tinha cometido um erro. Ele poderia eliminar a necessidade do nono pino removendo um circuito que era um circuito conversor de tensão para corrente, que carregava ou descarregava o capacitor externo diretamente, o que não precisava, porque ele podia fazer isso do lado de fora. Foi o que ele fez no final, através apenas desse transistor aqui, apenas um pino de descarga. Ele não precisava de mais do que isso. Então finalmente ele conseguiu fechar o circuito com 8 pinos. E aí o layout do chip, que foi por um processo totalmente manual, terminou lá em 1971. E levou praticamente o contrato de um ano dele inteiro para projetar o 555. E aí eles lançaram finalmente o grande circuito clássico 555. Esse novo chip ele tinha 23 transistores, 16 resistores e 2 diodos. E ele era embalado no encapsulamento DIP 8 ou ainda no encapsulamento metálico TO5. Então o encapsulamento dele é o DIP 8 ou o TO5, que é um metálico, que você não encontra mais por aí, né? Quando ele foi lançado em 72, foi vendido por 75 centavos de dólar a unidade. E foi um sucesso instantâneo. Os engenheiros todos se apaixonaram pelo chip por causa da simplicidade, flexibilidade, e ele podia fazer quase tudo. O criador, o Hans, ele ficava o tempo todo surpreso com as aplicações que os designers pensavam para ele. Quer dizer, ele criou o chip, mas uma série de engenheiros em torno começaram a ter ideias de onde poderiam usar aquilo, né? Já que o próprio criador nem tinha visto todas as possibilidades que aquele circuito tão flexível permitiria, né? E aí o 555 encontrou um caminho com centenas de produtos possíveis, desde utensílios de cozinha, brinquedos, consoles de jogos, teclados e tudo mais. E até satélites, ele participou em circuitos aí no espaço.
mais de 1 bilhão de chips produzidos entre 1972 e 2003, ou seja, hoje tem muito mais ainda. O design é basicamente o mesmo, com aqueles pequenos detalhes que eu falei das versões diferentes. Ele foi lançado na versão 556, que eu vou mostrar aí, com 2 circuitos internos, 2 timers internos independentes, e também o 558. O 558 não fabrica mais, o 558 tinha 4 integrados internos, eram 4 timers internos, era quádruplo. E também as versões CMOS que eu comentei. O 555 perdurou, não porque ele tem um design muito sólido, o próprio Hans admite que ele está longe de ser perfeito, mas o que tornou ele clássico foi propositalmente feito para ser o mais flexível possível. E aí é essa criatividade que favorece os designs abertos para desenvolvimento de qualquer coisa. E por isso, por mais de meio século, sem nenhum sinal de desaceleração, a gente pode ver, o 555 continua sendo muito útil. Ele consegue botar esses módulos praticamente todos expostos aqui nos pinos externos. Então a combinação deles, a forma que você utiliza esse comparador, os 2 comparadores, esse nível de referência, a comparação com pouquíssimos componentes externos, permite você fazer uma série de circuitos na base de tempo, ou seja, temporizadores, osciladores, tudo que trabalha com temporização ou oscilação é possível fazer, ou comparação inclusive, é possível fazer com o 555. Ok, pessoal? Então é um circuito realmente impressionante. Eu sou fã do 555, tem até um livrinho aqui que eu comprei há décadas, era Circuitos com 555. Um livrinho assim, com 1001 ideias de circuitos para fazer com 555. Fantástico. Um livrinho de bolso. Pena que eu não tenho aqui para mostrar agora, mas é bem bacana. E obviamente saíram muitas literaturas aí sobre esse circuito fantástico. E sempre bom você ter um na gaveta caso você queira fazer um projeto. Ok? Bom, esse é o nosso componente clássico desse episódio, o NE555. Se gostaram aí desse vídeo, cliquem no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.